Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta aqui mais uma vez na semana para falarmos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre teologia. E se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite. Venha fazer parte da família do canal Rodrigo Silva Arqueologia. Você é muito bem-vindo. Pessoal, hoje nesta meditação, nesse bate-papo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essas tragédias que têm acontecido e que têm, de uma forma direta ou indireta, afetado a todos nós. De maneira direta, aqueles que são envolvidos porque têm parentes que perderam sua vida ou têm um trauma, por exemplo, aqueles que estavam lá em Capitólio, em Minas Gerais, quando aquela parede de pedra caiu na água ali, e foi algo realmente dantesco, foi algo terrível. E a gente pergunta onde é que está Deus nessas tragédias. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo para você aqui, tem tantas famílias que estão perdendo tudo, casas. Lá em Minas Gerais, algumas represas que estavam com risco de transbordar ou, quem sabe, até romper. Aí você tem vídeos dos bombeiros, da polícia, mandando o pessoal sair correndo, deixando para trás casas. Tem gente que tinha um cachorrinho de estimação na casa, não pôde voltar para buscar. Eu lembro de uma mulher dando depoimento, ela falou assim: eu perdi tudo, perdi minha casa, minhas criações. Ela falava de cachorros, de alguns animais de estimação que ela tinha, fora aqueles que perderam entes queridos mesmo. E a gente que lida com a palavra de Deus, que estuda a Bíblia Sagrada, não tem por que não perguntar onde é que está Deus nessas tragédias. Eu sei que muita gente deve estar me perguntando assim: Rodrigo, onde está Deus? E se eu estivesse nesse momento no velório de alguma das vítimas, seja das enchentes ou daquele acidente em Capitólio, talvez o parente que ficou vivo, o amigo, estaria me perguntando: Rodrigo, e aí, você que estuda a Bíblia, você que estuda teologia, onde estava Deus? Onde está Deus nessas tragédias? E a tragédia, ou a pergunta, fica ainda mais, como é que eu diria, irônica, por falta de outra palavra, quando nós vemos, por exemplo, que um dos barcos mais atingidos, que teve maior quantidade de mortos, pelo menos aquele barco que parece que 8 pessoas morreram, todas da mesma família ou amigos da mesma família, porque havia um rapaz que estava comemorando o seu aniversário. Uma das notícias que eu ouvi de um dos policiais ali diz que esse barco, ironicamente, chamava-se Jesus. Então fiquei perguntando do lado de cá, quando o dono desse barco foi escolher um nome para sua embarcação, ele poderia ter colocado Poseidon, poderia ter colocado Iara, nomes relacionados às águas, poderia ter colocado Águas Claras. Ele colocou Jesus. Então imagino que era uma pessoa de fé, que confiava de alguma forma que Jesus iria protegê-lo. Quem sabe ele não fez uma oração, sendo católico, um Padre Nosso, com uma Ave Maria, sendo um evangélico, uma oração qualquer. Sei lá se ele fez o sinal da cruz. Eu sei que a tragédia aconteceu onde estava Deus. E sempre que a humanidade é acordada por uma notícia assim, a gente pergunta: onde está Deus? Esse foi o argumento que levou muitos na Europa a se tornarem céticos, especialmente depois de 1755, quando houve o terremoto de Lisboa, que foi definido por Voltaire como sendo o flagelo de Deus. E Voltaire conseguiu, graças ao terremoto de Lisboa, criar uma linha de filosofia chamada deísmo, que até acreditava na existência de Deus, mas confiante de que Deus não estava aqui, ou pelo menos não se importava com as suas criaturas. Aquele Deus da providência, aquele Deus que age, para Voltaire, aquele Deus não existia. No máximo, era um criador que, como o fabricante de um relógio de pulso, ou um relógio de bolso, dá cordas no relógio, falando do relógio daquela época, e coloca ali para funcionar e vai embora. E depois do deísmo, outras correntes também foram surgindo ali, né? Nós já tínhamos antes as formas do racionalismo europeu, David Hume, por exemplo, que diziam que não existe Deus, é só a razão. Aí vem o ateísmo, o agnosticismo, o ceticismo de um modo geral, e as pessoas voltam a se questionar: crentes ou ateus? Onde estava Deus? O crente para buscar uma resposta, o ateu para reafirmar uma argumentação. Eu vou ler com vocês aqui nesse vídeo, nesse momento, aqui o Salmo 91, que é um salmo que aparentemente estaria falando justamente da providência de Deus. Mas onde estava o Deus do Salmo 91? Eu me lembro quando eu era criança, esse salmo era tão conhecido que os mais antigos contavam que se você deixasse uma Bíblia aberta no Salmo 91, o demônio fugiria da sua casa. Eu lembro que minha mãe tinha uma Bíblia que ela ganhou dos adventistas antes de eu nascer,
Essa Bíblia depois foi destruída por ela, uma outra história, quando ela descobriu que eu estava dando estudos bíblicos escondido. Eu tinha 12 anos de idade. Mas uma das coisas que eu lembro dessa Bíblia é que ela tinha as páginas aqui do Salmo 91 totalmente amarelas, porque era a única coisa que ficava aberta, era o Salmo 91. E havia muito costume de algumas famílias abrirem a Bíblia no Salmo 91, acreditando que ele espantaria o demônio. O Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você dirá: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Então mal nenhum lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrar a minha salvação. Muito bem. Mas onde é que esse Salmo 91 se cumpriu naqueles ali que foram mortos? O sujeito estava comemorando o aniversário dele. E antes que alguém fale assim: mas eles estavam com bebedeira, estavam embriagados, estavam, quem sabe, blasfemando, com músicas que não agradam a Deus. Se você está indo com esse raciocínio, então eu posso tornar a pergunta um pouco mais complicada para você. Onde estava Deus, por exemplo, naquele acidente de ônibus que aconteceu uma vez com a Igreja Adventista, onde jovens estavam voltando de um retiro espiritual e o ônibus tombou na estrada e vários jovens morreram? Aliás, eu poderia colocar essa história até no plural, porque eu conheço pelo menos 13 histórias de acidente de ônibus envolvendo jovens adventistas que estavam voltando de um acampamento espiritual. Uma vez na Igreja Central Paulistana, parece que vários jovens haviam morrido, não sei se foram 12 ou 15 caixões, todos enfileirados na Igreja Central Paulistana, de jovens que morreram voltando de um congresso espiritual. Onde é que estava Deus? Essa pergunta, ela fica muito chocante quando a gente lê no texto, porque a gente não encontra uma explicação óbvia para o sofrimento com base num salmo tão determinista como esse. Se você confiar no Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele vai amparar você. Aliás, esse salmo é tão importante, por isso que ele está na forma de poesia. Eu já mencionei isso em algum outro vídeo que eu fiz explicando a Bíblia. Nos tempos da Bíblia, quando eles queriam enfatizar uma coisa, torná-la tão importante ao ponto de ser decorada, eles falavam em forma de poesia. Tudo que é mais do que importante, supremamente importante, essencialmente importante, é dito em forma de poesia na Bíblia. E não pense em poesia naquele sentido apenas romântico, amoroso, que nós vemos aí nos romances, não. É uma poesia para facilitar a memorização. Por isso que o poema, para eles, mais do que uma coincidência de sons perfazendo a rima, era mais um paralelismo de ideias. A mesma coisa é dita 2 vezes, às vezes 3 vezes, com palavras diferentes. Às vezes é dita de uma forma positiva, às vezes de uma forma negativa. Por exemplo, uma forma que eu tenho de fazer a poesia no hebraico bíblico é colocando assim: de noite eu o procuro, de dia não o consigo encontrar. Percebeu? De noite, de dia. Procuro, encontrar. Então você vê o paralelismo de ideias. São chamadas ideias antitéticas aí, porque uma está dizendo uma coisa, outra, mas no conjunto literário elas se complementam. Ou, quem sabe, pode ser um paralelismo sintético. O primeiro foi antitético, esse é sintético. Eu digo a mesma coisa com palavras diferentes. A menina era bela e inteligente. Uma garota bonita e esperta. A mesma coisa dita com palavras diferentes.
No livro de Daniel, que eu estou preparando uma série para o programa Evidências, o livro de Daniel, quando fala no capítulo 7 sobre a terra, fala em prosa. Quando ele vai falar sobre o céu, começa a falar em poesia. Por isso que o Salmo 91 também está numa forma de poesia. Quer ver o paralelismo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habita no esconderijo, descansa à sombra. Altíssimo, onipotente. Viu a mesma coisa? Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas. Sob suas asas você estará seguro. Cobrirá seguro. Penas, asas. Tá vendo como é que Depois você lê com calma na sua Bíblia, você vai ver que tem sempre um paralelismo de ideias aqui no Salmo 91 e vários outros salmos da Bíblia. Agora, olhando isso com a cultura do Oriente Médio, fica mais forte ainda a imagem, porque, gente, enfrentando um calor como eu já enfrentei no Oriente, aliás, eu tenho 2 marcas aqui escuras na testa por excesso de sol sem protetor solar. Que ficaram permanentes agora, a minha marca, né, de Israel. Você imagina um calor acima de 40 graus, uma sombra, uma coisa maravilhosa. Então, para quem vivia no deserto, dizer assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, essa sombra é muito bem-vinda. Essa ideia que fala do Senhor assim, ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Havia no Oriente Médio uma ideia muito grande de comparar Deus a um pássaro que protege. Sabe quando a mamãe passarinho vem até o ninho ali, ela com as suas asas abre, protegendo os passarinhos do vento, da chuva, da tempestade, do frio. É essa que é a ideia de Deus. Aliás, mesmo fora de Israel, nós temos isso aqui, por exemplo. Olha, eu tenho um livro aberto aqui que eu deixei até de propósito para mostrar a vocês. Olha essa cena egípcia aqui, olha. De 2 gênios do deserto, 2 gênios, cuidando do filho aqui, que é Horus, tá bom? Então você vê, ele está cuidado sob as asas, tem asa em cima e asa embaixo. Então não é que a Bíblia plagiou o mundo pagão, mas ela usa imagens que faziam muito sentido para aquele pessoal. Eu já disse isso à exaustão. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, talvez a imagem da paz seria uma pomba branca, que é encontrada também fora da Bíblia, tá certo? Deus usou a cultura local para comunicar verdades ao profeta que vivia naquela cultura. Então a ideia de um pássaro que protege os seus filhotes ali, ou seus ovos, era um emblema muito clássico para falar da proteção divina. No caso dos pagãos, a proteção dos deuses ou dos gênios. No caso da Bíblia, a proteção do único e verdadeiro Deus. Tanto é que quando você vai para o Salmo 36, verso 7, você encontra essa mesma figura repetida aqui. Eu vou ler com vocês aqui, olha. Salmo 36, versículo 7. Diz assim, olha. Como é preciosa, ó Senhor, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Quando diz também lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verbo pairava ali no hebraico dá o sentido justamente de um pássaro que abre as suas asas e fica assim, olha, fazendo o movimento das águas pelo balanço que ele faz das asas. Por isso que no batismo de Jesus sai das águas e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aparece como uma pomba agitando as suas asas sobre Jesus. Cuidado, proteção. Agora, imagina também você no deserto sendo protegido contra a peste que se propaga nas trevas. Irmãos, viver num ambiente sem qualquer tipo de energia elétrica, num breu completo, o medo de um escorpião, o medo de uma cobra, de um ataque de um inimigo, então faz muito sentido quando diz assim, nem tenha medo da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Trevas, meio-dia. Porque o Senhor dará ordens sobre você. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Como é que você fala praga nenhuma chegará à tua tenda para alguém que foi vítima do Covid? Como é que a gente resolve isso? Bom, muitas pessoas, ao lerem isso aqui, acabam tendo uma ideia
é meio de um Deus assim que não deixa você sofrer nada. Que não deixa você sofrer nada. E se você está sofrendo, das duas uma. Ou é porque Deus não existe, falhou, ou porque você está em pecado. Aliás, essa foi a compreensão errônea dos amigos de Jó. Se você olhar com calma o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó trabalham com essa ideia de que quem está em Deus jamais será prejudicado. Quem está em Deus jamais será atacado. Quem está em Deus jamais terá uma praga chegando até a sua tenda. Porque Deus dará ordens aos anjos para protegê-lo. Aí, quando Jó estava sofrendo horrores, no primeiro dia, Jó morava lá na torre mais cara da cidade, digamos assim. No dia seguinte, ele estava no lixão, comendo o resto de lixo e se coçando com um caco de telha, um caco de barro. A única coisa que sobrou para ele, e as suas feridas. Então, a conclusão lógica é que Jó está em pecado. E eles passam o livro todo tentando convencer Jó, você está em pecado. Aliás, quem está fazendo o ano bíblico que eu sugeri, fazendo a Bíblia cronológica, está lendo agora o livro de Jó. E você vê lá os amigos ele faz, todos eles falando lá assim, olha, Bildade, Jó, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Jó, não estou. Então, se você não está em pecado, por que você está sofrendo? Alguma coisa você fez. Porque, afinal de contas, o Salmo 91 não pode estar errado. É lógico que eu não estou falando que os amigos de Jó conheciam o Salmo 91, estou fazendo uma paródia da fala deles para os nossos dias. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Há muitas pessoas dando hoje explicações a Alá, amigos de Jó, para justificar o sofrimento, livrando, de certa forma, qualquer imperfeição em Deus. Mas justificam de uma forma desumana, às vezes insensível. Por exemplo, num desses acidentes de ônibus que eu falei com vocês, que mataram vários jovens adventistas que voltavam de um retiro, eu tive a desdita de ouvir, com todo respeito, um crente sem noção, que tem muito sem noção na igreja, falando, mas eu ouvi dizer, sabe aquele negócio, eu ouvi alguém que falou né, Deus que perdoe, eu ouvi dizer que nas malas das meninas que morreram tinha preservativo e droga, sabe? Ridículo isso, você ouviu dizer, cuidado com o falso testemunho, você não estava lá, você não sabe. E mesmo assim, e quando morre um jovem que é consagrado na igreja e tudo mais, o que você diz? E o pior, e quando aparentemente Deus livra o que não está preparado? O que você diz? Por exemplo, o próprio Voltaire usava essa ironia para responder a cristãos conservadores no seu tempo, depois do terremoto de Lisboa, porque, ironia das ironias, não ficou nenhuma igreja em pé em Lisboa. Mas sabe qual foi o único bairro do centro de Lisboa que ficou preservado e não caiu nenhuma casa? A zona de Meretrício. Onde é que estava Deus que protegeu as prostitutas e o Meretrício e não protegeu a basílica dele, a igreja, onde, segundo a crença da época, o diabo nem passava na porta por medo dos anjos de Deus? E aí, o que a gente faz? Então nós temos que tomar cuidado com essas explicações de plástico. Mas ao mesmo tempo eu também não posso reputar que Deus estava errado. Quem estavam errados eram os amigos de Jó. O Salmo 91 não está errado, mas se não está errado, Rodrigo, como é que a gente entende esse cuidado de Deus? A primeira coisa que me chama a atenção aqui, meus queridos, é que no início o Salmo parece ser escrito para alguém que vive no deserto. Eu fiz uma breve menção disso no início, né? Quem está num calor de 40 graus, receber aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, faz todo sentido. O deserto tem muitas pedras e quando você anda de noite ali no deserto, gente, às vezes faz muito vento, não dá para andar com uma lamparina, que o vento apaga a lamparina. E é um breu. Eu lembro uma vez que eu dormi no deserto de Baiuda, lá no Sudão, e foi o mais lindo céu que eu já vi. A gente estava no meio do deserto, eu deitei na areia e olhei, mas só que quando eu olhava para o lado, eu não conseguia ver nenhuma folha de papel a meio metro do meu nariz, porque era um breu danado, muito escuro. Então, dentro desse ambiente, falar assim, que Deus protege você da peste que propaga nas trevas, porque eu estava correndo risco ali, tinha muito escorpião do deserto. Alguns tipos de serpentes do deserto que podiam me atacar de noite ali. Eu fui dar conta disso depois. A ideia de pedras, né? Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra, porque você vai andando no deserto sem água, você vai ficando cansado. Facilmente você tropeça numa daquelas pedras e cai no chão duro e se machuca todo.
Lembra que eu falei da serpente? Olha, você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Olha o paralelo, leão, cobra, leãozinho, serpente. Mesmo aquela víbora pequenininha, eu lembro uma vez que eu estava com um grupo de arqueologia da Andrews, lá na Jordânia, em Petra, e eu estava sentado assim, como uma cobra preta saiu do meio dos meus pés assim, e o camarada falou assim, fica quietinho, e ela passou assim, e se ela tivesse me picado naquele dia ali, eu teria morrido na hora, porque ela é uma das cobras mais venenosas que tem na região. Então imagina a proteção contra a cobra, como é que isso aqui é importante no deserto. Agora, deserto. É interessante que uma das palavras em hebraico para deserto é a palavra midabar, ou midavar. É curioso que midabar significa com, mi a preposição, a palavra, tá certo? Com ou quem, né, o qual, a palavra. Aí uma vez eu perguntei a um judeu, por que deserto tem esse sentido de midabar, com a palavra, davar, palavra? Ele falou, porque o deserto é o único lugar sombrio e solitário ao mesmo tempo para você ter um encontro real com a palavra de Deus. Eu nunca mais esqueci dessa explicação. Então note que o Salmo 91 está sendo escrito para pessoas que estão no deserto e não para pessoas que estão numa casa com ar-condicionado e suco de laranja gelado e assistindo o filme e comendo pipoca. Se a pessoa está no deserto, então é porque alguma provação tem. Algum tipo de provação tem. E que provação seria essa? Mas se tem provação, como é que eu equaciono a provação com a promessa de libertação de Deus? Porque uma coisa parece anular a outra. Se Deus promete te libertar, então não pode ter provação. Se tem provação, por que ele promete livrar? Bom, você já parou para pensar que esse salmo também foi repetido contra Jesus? Quando a gente vai para Mateus capítulo 4, chama a minha atenção que o Satanás, quando vai tentar Jesus, de onde Jesus estava? No deserto. Então lembra, eu falei que o Salmo 91 foi escrito para pessoas que viviam no deserto. E Mateus capítulo 4 mostra Jesus no deserto. E o diabo, no deserto, cita para Jesus o quê? O Salmo 91. Olha o que ele fala para Jesus aqui, olha. E o diabo pega Jesus no deserto, leva Jesus até a cidade santa, Jerusalém, o coloca no pináculo do templo e diz para Jesus assim, verso 6, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o guardarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus nessa interpretação errônea que muita gente dá, que uma vez que o Salmo 91 é uma promessa de livramento, então quem não é livrado é porque não está com Deus. Há muitas pessoas que querem fazer essa interpretação, desculpe minha sinceridade, até diabólica, até satânica. É uma interpretação, uma hermenêutica completamente errada, porque não é isso que o Salmo está prometendo. Aí quando você lê errado o Salmo 23, das duas uma. Ou você questiona a providência divina, porque você fala, não, se Deus prometeu livrar e não está me livrando, então é porque ele não é Deus. Ou você vai se tornar um ateu, que vai falar o seguinte, está vendo, Deus não existe, porque se ele existisse, não existiria o sofrimento. Se o Deus que os cristãos acreditam existisse, não teria essa tragédia agora lá em Capitólio. Mas calma. Jesus estava justamente 40 dias no deserto, com fome, sem banho. Jesus não estava bonito. Jesus devia estar feio, cadavérico. O hálito de Jesus deveria estar com um mau hálito grande. Rodrigo, calma, você está falando do Filho de Deus, sim, mas do Filho de Deus encarnado. Jesus não se tornou aparentemente ser humano, não. Ele se encarnou como ser humano. Como disse Paulo, ele se tornou a semelhança de nós em tudo, menos no pecado. Então Jesus também, desculpe a sinceridade, defecava, urinava. Jesus não tinha erros morais, mas Jesus poderia, ao martelar um prego, errar e bater no dedão e fazer um hematoma ali. Jesus poderia. Jesus deixou a cruz cair. Jesus sentia dor. Jesus sentia medo. Jesus sentia frio. Se Jesus estivesse aqui hoje, o corpo de Jesus não seria imune ao vírus. Pelo contrário, Jesus poderia se contaminar como qualquer outro, mesmo sendo filho de Deus. E naquele momento ali, ele não parecia ser alguém que o Pai estava protegendo. Aí o diabo, mas tem alguma coisa errada com você, igual os amigos de Jó.
Porque o Salmo 23 falou que o Salmo 91 falou que você seria protegido. Se você está com medo de pular, é porque você não acredita na promessa de Deus. Aí qual foi a resposta de Jesus a Satanás? Também está escrito, Jesus também citou a Bíblia, não ponham à prova o Senhor teu Deus. Não ponham à prova o Senhor teu Deus. O que Jesus quis dizer com não ponham à prova o Senhor teu Deus? É interessante que aqui ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo, deixa eu ver que eu anotei, 16. Capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6, 16, que diz assim, olha. 6,16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, a mesma citação de Jesus. Aí só que está o complemento. Como fizeram em Massá. O que eles fizeram em Massá? Qual foi esse colocar a Deus em provas que eles fizeram em Massá? Aí quando a gente vai para o livro de Êxodo, capítulo 17, a gente vê qual foi a provação como é que eles provaram ou tentaram Deus em Massá. Diz aqui, olha, em Massá, deixa-me ver aqui, olha, capítulo 17, está falando de Meribá, né? Em Meribá. Aí diz o seguinte, quando Deus fala o seguinte, eu estarei com vocês na rocha, né? Aí o pessoal pergunta assim, Israel tentou ao Senhor, estou lendo no verso 6, Israel tentou ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O não tentarás o Senhor teu Deus não coloque em dúvidas a providência de Deus por causa da dor que você está passando. Então, meus queridos, embora eu respeite todas as dores, todos os sofrimentos, eu estou orando por vocês, eu digo que o primeiro passo para você saber lidar com a dor é não tente o Senhor teu Deus, não coloque Deus em prova, não questione a justiça de Deus. Naquele episódio de Meribá, que o pessoal tentou a Deus, questionou a justiça de Deus, e que Deus falou o seguinte, não ponham à prova Deus como fizeram em Meribá, e Jesus usa essa palavra para responder ao diabo no deserto, seria o seguinte, Deus salvou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho e os levou para a terra da promessa. Só que, entre o Mar Vermelho aberto e a terra da promessa, aqui no miolo tinha o deserto. E no deserto tinha provação, no deserto tinha tentação, no deserto tinha perigo. Então o que a gente tem que entender? A dinâmica do grande conflito. Se sofrermos demais, nós não entendemos. Se sofrermos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Então veja bem, Deus dá demonstrações claras de que ele não nos abandonou. Ele tirou o povo do Egito com mão forte. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar a seco. Mas antes de levá-los a Canaã, ele permitiu o hiato do deserto. Então, se você olhar na sua vida, haverá momentos em que Deus livrou você, como ele abriu o Mar Vermelho, porque na minha vida foi assim. Há a promessa de Deus de conduzir você para o paraíso, para a Nova Jerusalém, mas entre uma coisa e outra, você também tem o hiato do deserto. Então, de que maneira eu entendo o Salmo 91? O Salmo 91 é uma promessa que Deus não nos abandonará. Ele abrirá o Mar Vermelho para nós porque Ele cuida de nós. Mas até que entremos na terra prometida, Ele permitirá que nós passemos por dificuldades. Ele permitirá. Como Ele permitiu que o próprio Jesus passasse por dificuldades. Porque, veja bem, uma leitura errônea desse salmo poderia ser justamente o que está no Salmo 18, 50. Olha aqui, o Salmo 18, verso 50. Olha a promessa que havia sobre o Messias, o descendente de Davi. Diz assim, olha. Vou ler a partir do verso 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para o seu ungido. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para o seu ungido, para com o seu Messias. Onde é que estava a misericórdia de Deus enquanto Jesus era crucificado? Então, quando alguém me pergunta, Rodrigo, onde está a promessa do Salmo 91 quando eu perco um ente querido ou sofro uma doença? Eu pergunto de volta, onde estava a misericórdia de Deus prometida em Salmo 18, verso 50, enquanto Jesus agonizava na cruz do Calvário? É esta a questão.
Veja bem, você pisará o leão e a cobra. Se você pisar o leão e a cobra, é porque eles ainda estarão com você. Se você ainda vai ser livrado da peste que propaga nas trevas, é porque elas ainda propagam nas trevas. Se você está buscando o refúgio, é porque ainda há um sol quente e escaldante. E a única maneira que eu encontrei, meus irmãos, em mim mesmo, antes que alguém pense que eu estou sendo insensível, porque não fui eu que perdi um ente querido em Capitólio, não fui eu que perdi um ente querido, não é a minha casa que foi inundada, eu cheguei ontem de viagem, mas a minha casa estava do jeito que eu deixei. Mas eu já passei por muitos problemas na vida também, muitas dores. Eu já falei à exaustão que não interessa se é dor de dente ou dor de cabeça, dor é dor. Você está com uma enxaqueca tremenda, eu estou com uma dor de canal tremendo. Você não pode falar que sofre mais do que eu, temos dores diferentes. Mas uma coisa que eu notei, a única coisa que dá sentido à minha dor é se eu permito que Deus transforme a minha dor em algo de bom, para mim ou para o meu semelhante. Eu vou explicar isso para você. Eu já falei na internet da minha depressão e que eu quase acabei com a minha vida. E foi terrível. Para você chegar ao estado que eu cheguei, você tem que estar muito mal. Muito mal. Eu tive depressão severa. Depressão severa. Eu não queria ter passado por aquilo. Mas sem nenhum masoquismo, eu recebi tanto feedback de pessoas que falaram assim: Rodrigo, você não sabe como me ajudou o dia que você teve a coragem de contar em rede nacional, lá no podcast do Flow, o seu problema com a depressão. Gente, eu não estou falando de dezenas nem centenas, foram milhares, literalmente milhares de mensagens. Havia gente que estava tentando suicídio e desistiu do suicídio ao me ouvir contar minha história ali no Flow. Hoje, olhando para trás, sem nenhum masoquismo, sem nenhum prazer no meu próprio sofrimento, eu viro para Deus e falo: Senhor, se aquela depressão pela qual eu passei permitiu ajudar a Maria, que está me ouvindo hoje do outro lado, então agora eu vi sentido na minha dor. Perceberam? Porque Deus transformou a minha dor, uma dor que Deus também não queria que eu passasse por ela, Deus transformou a minha dor para o bem. Bem meu, porque eu me amadureci, e bem para o outro, que a partir do meu testemunho foi transformado. E se eu não tivesse passado pela depressão, talvez eu não teria outra coisa para contar no Flow, e talvez essas pessoas que foram alcançadas não seriam alcançadas, pelo menos não pelo meu depoimento. E eu me sinto privilegiado por ser usado por Deus para alcançar essas pessoas. Eu conheço muitas ONGs que foram formadas porque uma mãe perdeu um filho por uma doença e a partir daquela perda, aquela mãe decide com aquele pai fazer uma ONG para ajudar crianças que estão com a mesma doença que vitimou o filho dela. Eu conheço muitas pessoas que criaram associações, por exemplo, de cadeirantes depois que um filho ou ele mesmo teve um acidente automobilístico e ficou paraplégico numa cadeira de rodas, ou tetraplégico numa cama. A dor dele acabou beneficiando outros que hoje são abençoados pela associação que foi criada a partir da história deles. Por exemplo, Maria da Penha. Eu não vou falar em nada falando que ótimo que Maria da Penha passou pelo sofrimento que ela passou, de jeito nenhum. Mas a partir do momento que a dor pela qual a Maria da Penha passou se tornou uma lei para proteger as mulheres da agressão masculina, do feminicídio, eu digo que agora eu vejo um sentido no trauma da Maria da Penha. Então, mesmo a perda de um ente querido, mesmo a morte, vai ter sentido se for transformada num bem para o outro. Afinal de contas, eu digo que eu sou cristão, e eu sou cristão graças à morte de alguém na cruz do Calvário. Então, o que eu peço a Deus na minha vida, eu gostaria de não passar por novas provações, porque eu já sofri algumas que, sinceramente, deixaram sequelas até hoje. Mas você sabe que eu posso a qualquer momento receber a notícia de uma tragédia como você aí. Então eu peço a Deus duas coisas. Nunca me permita duvidar da providência dele e que ele, de alguma forma, como um bom especialista em reciclagem, transforme a minha dor num bem para mim ou para o meu semelhante. Afinal de contas,
Foi a tragédia da vida de José do Egito que salvou o Egito e vários povos cananitas da fome quando houve aquela seca prolongada de vários anos. Se não fosse José, pela traição dos irmãos, ir parar no Egito e da casa de Potifar ir para a prisão e da prisão para a frente de Faraó, o Egito não teria um governador da estirpe de José para salvá-los na época da seca, na época da fome. E o Egito, estando protegido na época da fome pela atuação de José, que foi parar ali por um sofrimento, por uma tragédia, o Egito também socorreu povos de Canaã. Então, faça comigo essa oração hoje. Senhor, está doendo. Eu não consigo entender por que eu estou sofrendo. Por que o Senhor não cumpriu 100% o Salmo 91. Mas transforma a minha dor numa bênção. Para mim ou para o meu semelhante. Faça uma reciclagem, Senhor. Porque ainda que eu não fique beneficiado, mas se a minha dor ajudar alguém, usa-a, Senhor. Porque entre a abertura do Mar Vermelho e Canaã existe o deserto. Entre o batismo no Jordão, em que ele ouviu a voz, Tu és o meu filho em quem me comprazo, e a ressurreição ao terceiro dia, houve os anos de ministério e o deserto sendo tentado pelo diabo e a cruz. Entre o batismo de Jesus e a ressurreição, houve o Calvário. Se foi assim com Cristo, por que teria que ser diferente comigo? Eu creio no Salmo 91. E creio que Deus é poderoso. Sabe por quê? Um dia, Ele me livrará para sempre da dor, do sofrimento, do laço do passarinheiro. Tudo isso será passado. E, de certa forma, o Salmo 91 vai ter um cumprimento literal. Eu só não sei ainda quando, mas em breve, de acordo com o Apocalipse, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Console o seu irmão e a si mesmo com essas palavras. Que Deus abençoe você. Um abraço. Tchau, tchau.